Meus irmãos, estamos aqui unidos, então, mais uma vez aqui. Agora chegou a hora do pastor Lucas. Pastor Lucas, você está por aí? Pastor Lucas, não sei. Estou aqui. Pastor Lucas! Nossa. Tá bem quente o cabelo está espetado. O senhor está passando careca, deve ser meu lado. Eu fiquei, mas não adiantou muito, não. Continua espetado. Não caiu. Tá tendo eco. Sério? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Pede uma oração. Eu vou fazer uma oração sobre o Senhor, querido. Amém. Tirei o eco. Obrigado, Senhor, por ter trazido aqui o nosso pastor Lucas. Mensagem sobre todos nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E pedimos que o Senhor agora colocasse a tua mão sobre a cabeça do pastor Lucas, que abençoe o pastor. E ele venha falar as suas mensagens para todos nós, as suas mensagens somente, Senhor, que venha edificar o corpo. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Amém. Amém. Glória a Deus, amém. Glória a Senhor Jesus. Muito bem, pastor. Fico imaginando o som de saia branca. É esquisito, né? Isso, né? São versos talários que chamam, né? Os versos dos anjos. É isso aí. A voz do Senhor está um pouco com eco. Não sei se o pessoal fala isso no ouvido direito, tá? Não é eco. Está com eco ainda? Eu tentei tirar. Não é eco, não. É um... É porque a qualidade da internet aqui, eu estou em Brasília, aqui a qualidade não é tão boa quanto lá onde eu estou. Vou tentar aqui. Aqui, ele está falando que está bem alto. Aqui no meu lado também, está bem... eu tentei cancelar Melhorou. Reduzir o ruído. Consegui. Melhorou. Mexendo nas configurações resolve. Pois é, então vamos deixar de falar da saia. Quando fala de saia fica esquisito. Né? Tá Fica certo. na paz, querido. Deus abençoe. Amém. Bom, a paz, Senhor Jesus, para os irmãos, para todos aqui os irmãos, né? Vamos listar aqui os irmãos, para não esquecer nenhum, né? A irmã Lara Pereira, a irmã Elizabeth Pfeiffer, a irmã Eliana, né? Todos os que estão aqui, Deus que abençoe a todos, continue buscando o Senhor com todo o seu coração. A irmã Rosana Rueg, deixa eu ver aqui mais, Ailton Ribeiro Souza, todos que estão aqui, Neuza Custódio, que Deus abençoe grandemente sua vida. E vamos para o nosso bate-papo dessa semana, né? Então, eu sempre sou preocupado com aquelas dúvidas que as pessoas têm, né, para deixar a sua vida bem organizada espiritualmente para poder fazer a vontade de Deus sem medo, sem acusação, né, sem neurose, sem ansiedade. Nós queremos viver uma vida tranquila, harmoniosa, né, e transformadora, porque nós estamos sendo transformados pela palavra de Deus e nós somos instrumentos de transformação também da vida das outras pessoas. Então, normalmente na nossa família nós não somos 100%, né? Todo mundo conhece a gente, os defeitos da gente, né? E o mais que Deus mais usa, com mais eficácia, assim, pela maneira como Deus faz e trabalha, é fora da família, né? Como diz sempre o profeta João Batista, o profeta não tem honra na sua pátria. Porque na família a gente fica bem à vontade, né? E ali todo mundo conhece os seus defeitos, conhece as coisas que você faz e deixa de fazer. Mas quando você vai para fora da sua casa, né, e conversa mais com seus amigos, tem uma boa amizade e sabe respeitar as pessoas e conversar com elas, você consegue chamar mais atenção, né, daquilo que você faz, daquilo que você fala. Então hoje nós vamos falar um pouco, né, sobre alguns versículos, né, que a gente vai juntar aqui o contexto para meditar sobre esses versículos. O primeiro é em Gálatas 5:4. Gálatas 5:4 e também junto Efésios 2:8. Então, em Gálatas 5:4 diz assim: separado estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Aí, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, irmãos, nós estamos trabalhando a fé através da palavra de Deus, porque é por ela que a fé vem, né? E o que acontece? As pessoas estão ainda muito presas em querer se justificar pela lei, né? A lei, ela denota mais comportamento
do que o coração. Então, quando a pessoa tenta se justificar pela lei, ela padroniza o comportamento dela, né? Tem pessoas que não dão nem muita risada, né? Não são espontâneas, porque elas vivem dentro daquela caixa quadrada de comportamento que a lei ensinou que não poderia a pessoa ser muito expansiva, espontânea e assim por diante. Então, nesse momento, a gente começa a comprometer o evangelho. Por quê? Porque se o evangelho ele escraviza, as pessoas não vão querer o evangelho, porque elas não vão se sentir bem. E a palavra de Deus, ao contrário, ela liberta, a verdade ela liberta, ela limpa o coração. E quando ela limpa o coração, o rosto brilha, né? A sua alegria brota. E é isso que as pessoas querem ver na sua vida. E como essa alegria pode brotar, sendo que nós estamos aqui no mundo caído, com todos esses problemas que nós passamos? Porque nós recebemos o perdão de Deus. Então, como foi lido aqui, que o perdão de Deus é aquela graça, né, dele nos ter perdoado por meio da fé em Jesus, né? Jesus foi anunciado para nós como nosso Senhor e Salvador, e nós tomamos para nós, na verdade foi Deus que deu, né, imputou sobre nós uma justiça que nós não tínhamos. Então, a comparação que a gente faz é que a gente estava com as vestes todas sujas, nós não tínhamos dinheiro para pagar um lavandeiro, nem dinheiro para comprar uma roupa nova, e nós ganhamos de graça uma veste limpinha, branquinha. Essa mudança instantânea que Deus faz, ela produz uma alegria. Na hora que você, poxa, eu estava todo sujo, doente, enfermo, e recebi graça, eu espontaneamente tenho que ficar alegre, né? É natural, é normal você receber uma coisa boa e ficar alegre. Então essa é a graça de Deus. Então a graça de Deus ela veio pela fé em Jesus, que você creu que ele pagou os seus pecados, e ali o Espírito de Deus se uniu ao seu espírito e você ficou perfeito instantaneamente. Porém a sua alma ela ainda precisa ser tratada, porque aí Deus vai mexer, né, com seus pensamentos, seus sentimentos e vai andar com você na caminhada que nós já temos conversado aqui várias vezes sobre esses aspectos da caminhada, até nós estarmos preparados para subir, né, no caso, ou Deus nos levar, né, porque tem gente que parte, né, pela morte mesmo, porque chega o dia que Deus leva, mas ele leva com a salvação porque a obra está plena, né. Então, veja só, essa questão de você viver pela fé, ela vai produzir uma natureza transformada. Por quê? Porque é o próprio Senhor que vai estar conferindo o seu coração, trazendo a luz da sua consciência e mudando, né? Então, não é uma vida de comportamento, é uma vida espontânea. Então, você começa a viver simplesmente como você é e coloca o seu coração na presença de Deus. Então, quando você fala de evangelho, se você for ver o que está na Bíblia, o que é evangelho mesmo, é uma coisa muito pequena. Por quê? Porque Deus é muito simples para salvar as pessoas. A maior parte da Bíblia tem ensinamentos, tem história, tem ideias que vão nos ajustar e nos ajudar. Mas a parte poderosa da salvação, ela é bem pequena. O que ela é? É crer que Jesus morreu pelos seus pecados e ali você é justificado instantaneamente no seu espírito pela fé. Mas então, no andar da sua vida, você vai se apegar a Deus por amor, porque é por isso que nós vivemos na presença de Deus, é por amor. Então, você não vai para a igreja ou vai fazer qualquer coisa porque você quer pagar a sua salvação, né? Você não vai, por exemplo, dar o dízimo, dar oferta para pagar a Deus porque salvou você. Então você faz por amor, você vai dar ajuda ao pobre, ao necessitado, ao seu próximo, né? Você vai fazer todas as coisas de uma forma espontânea e natural, porque você está amando, você está brotando do seu coração o amor. No começo, esse amor ele não é completo, né? Porque é um estado de espírito que vai sendo transformado para dentro da alma. É como uma cachoeira, o espírito é como uma cachoeira, que a alma é um tonel, né? É um tonel e vai enchendo à medida que você vai buscando o Senhor.
Então, as dificuldades que aparecem na nossa jornada, normalmente, né, são aquelas do tratamento que Deus vai fazer, seja na tribulação, na angústia, nas perseguições que Deus vai fazer. E a maior condição que a gente tem depois que a gente creu é não abandonar a fé. É não abandonar a fé. E como a gente foi tirado da corrupção do mundo, né, a corrupção do pecado, da maldade, toda aquela bagunça que o mundo trazia para nós, então nós não voltamos mais para o mundo, né? Nós não voltamos mais para o mundo, porque se você volta para o mundo, você mostra que você não está, você não creu verdadeiramente. Espera só um pouquinho aqui que eu vou abrir a porta para minha filha, que eu esqueci a porta travada aqui. Já voltei. Então, irmãos, na Bíblia, todo o cuidado que fala sobre o pecado, não é a questão de você ter acusação e medo. É a questão de você abandonar uma situação e não voltar mais para ela. Mesmo que você ainda tenha falhas e defeitos, mas você está fugindo da corrupção do mundo. Então, nós colocamos sempre aqui o foco em Jesus, de um lado o mundo, né, e do outro lado a religião falsa, que é aquela religião da justiça própria. Então, o que acontece? Quando você não vai para o mundo, né, às vezes você tenta começar a se justificar como se fosse a lei, né? Por quê? Porque você fica com medo de estar errado, né? Com medo de não agradar a Deus. E aí você começa a ver as regrinhas que você imagina que sejam aquelas que Deus se agrada para você fazer, e ali você começa a querer cumprir a tabela, né? Querer cumprir a tabela. E aqui a palavra de Deus está dizendo assim, se você querer se justificar pelas obras da lei, né, como nós lemos aqui, você está caindo da graça, você está deixando a graça, porque você está querendo que aquela justiça que você se esforça seja válida. E não é essa justiça que Deus quer que seja válida. A justiça que Deus quer que seja válida é aquela que você alcançou pela fé. Certo? E o que você faz é resultado dessa fé, e não o contrário. Porque quando você começa a fazer as coisas para mostrar-se que você é puro ou santo, é como se você estiver pagando para Deus uma salvação. Outra que você não poderia alcançar de forma alguma, porque é pela graça foi salvo. É graça, dom gratuito. Pum, veio e Deus se agradou de você, né, te deu essa graça. Então, para Deus se agradar de nós, o que ele faz? Ele sabe quem vai crer e quem não vai crer. Então, ele oferece a fé e aí ele sabe já do resultado, que é quando a pessoa recebe e crê. E quando a pessoa, Deus sabe do resultado, que ela não vai crer, por mais que Deus faça todas as tentativas, ela não vai crer de jeito nenhum. Então, vamos dizer assim, não tem como. Então, o que nós fazemos? Nós clamamos para que as pessoas que ainda não creram, que são dos nossos familiares, venham a crer, né? Por quê? Porque nós queremos e estamos desejosos e pedindo para Deus para que as circunstâncias que as pessoas que ainda não creram estão vivendo, dê a elas um quebrantamento, um arrependimento, que reconheçam que existe um Deus. E que também ele mandou Jesus, que no caso Deus é amor. Mas tem pessoas, né, que naturalmente, pela própria vida que elas vivem, elas temem a Deus e elas começam a considerar que Deus existe, mesmo que alguém não fale nada para elas. Eu tive uma vez uma experiência que eu fui pregar o evangelho numa fazenda e eu encontrei um homem que, quando a gente foi falar de Jesus, ele falou assim para mim: olha, eu conheço esse Jesus. Aí a gente perguntou para ele, mas alguém já veio pregar o evangelho aqui? Eu falei assim, não. Eu conheço ele sim. Um dia eu estava voltando da roça e um homem de branco apareceu para mim e perguntou se eu deixava ele morar no meu coração. Aí eu perguntei, quem é você? Ele falou, eu sou Jesus e tal. E aí Jesus se apresentou para ele e ele aceitou Jesus. O próprio Jesus apareceu ali naquele caminho da roça. E ninguém nunca tinha falado nada do evangelho para ele.
Então, veja só, o que isso quer dizer? Essa experiência quer dizer o seguinte, que Deus está procurando na Terra aqueles corações que vão se arrepender para levar o Evangelho através de nós, ou mesmo, Ele mesmo se manifestando. Então, a questão da salvação, ela não depende de nós, depende de Deus. Porque também, naqueles últimos minutos da morte, né, a pessoa pode ser salva. A gente nunca sabe o que está acontecendo naquele momento da morte. A gente nunca sabe. E dizem ainda que a pessoa tem 6 minutos que o cérebro fica vivo. E nesses 6 minutos que o cérebro fica vivo, vamos supor, a pessoa levou um acidente de carro. Pam! Tem 6 minutos que o cérebro fica vivo, Jesus aparece ali para ele, ele toma uma decisão ali. Então, com isso, o que você vê? A graça e o amor incondicional de Deus, que está aproveitando qualquer situação que existe na Terra, na vida de uma pessoa, para salvar. Né? Então, nós não podemos julgar e falar assim, aquela pessoa vai, olha só a vida dela, como é que ela está indo, nossa, Deus, que coisa horrível, ela vai se perder e tal, fica pensando mal disso. Não, você ore, quem sabe, naqueles 6 minutos ali, que o corpo dela já está morrendo, Jesus aparece ali e salva ela. Então não tem limites, o poder de Deus não tem limites no que diz respeito a oferecer a graça de Deus e a salvação. Então veja, por isso que nós estamos falando sobre isso, sobre que não é por esforço de você cumprir tabela de mandamentos, é resultado de algo que já aconteceu, que Deus fez em você. Isso, irmãos, é muito difícil. A lista, como ela já vem fazendo as coisas certinha, e ela quer sentir que ela tem certeza da salvação, ela fica com uma dúvida terrível. Porque como ela cumpre a tabelinha dela certinho, aí ela fica assim, mas será que Deus me ama? Será que Deus não me ama? Eu estou fazendo certinho, mas não tenho certeza que eu vou ser salvo. Acho que eu vou dar uma pecadinha, porque aí se Deus me pega lá no pecado e me traz de volta, eu vou saber que Ele está me amando. Então, às vezes, acontece esse tipo de pensamento com as pessoas. Então, veja só, quando você se sentir assim, que você não se sentiu agraciado por Deus, né? Porque nós lemos aí, né, que a gente tem que ser justificado pela fé. E essa fé não é da lei. Quando você não se sente agraciado por Deus, você é muito certinho, aquela pessoa que faz tudo certinho, que não fala mal de ninguém, tudo certinho, mas você não se sente amado, não se sente agraciado por Deus, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma oração colocando isso na presença de Deus, falar, Senhor, eu não quero comprar a tua salvação, eu quero ter certeza de que eu sou salvo, porque eu quero te amar, e eu vou fazer as coisas certas por amor a ti, e então eu quero mostrar o meu amor fazendo as coisas certas, e não o contrário. Entende? O que seria o contrário? É você achar que você fazendo as coisas certas, você vai ser salvo. Não, porque você é salvo, você faz as coisas certas. Entende como é diferente as duas setas, uma para cá, outra para cá? Isso faz uma diferença terrível na sua vida. Por que faz uma diferença terrível? Porque quando você faz as coisas para ser salvo, você fica um robozinho. Quando você recebe o amor de Deus, a graça que te perdoou, e com isso você faz as coisas certas, você é espontâneo, você é alegre, é isso que Deus quer. E aí você brota essa alegria no meio da família, como nós estamos falando aqui, que é um lugar mais difícil, e no meio dos seus amigos, e aonde você estiver passando. Então, você vai ver também que como Deus olhou para você num estado tão miserável, né, de pecador, você vai olhar para a pessoa com a mesma compaixão. Se você achar que você não é miserável e não é pecador, e você não, eu faço as coisas certas desde que nasci, eu não sou miserável pecador, eu não sou isso. Também tenha cuidado, porque você precisa colocar isso diante de Deus. Fala, Senhor, eu não me sinto miserável pecador, eu preciso receber graça, porque eu estou vivendo na lei, eu estou vivendo para fazer as coisas acontecer, e não as coisas estão acontecendo por meio de ti. É eu que estou fabricando as coisas, e não Deus fazendo em mim e através de mim. Então eu quero mudar isso. E, gente, a coisa mais certa com Deus é você ser honesto.
é só você ser claro. Você contar o que você vê, contar o que você sente. É como olhar o sol de manhã. Senhor, estou vendo o sol, eu estou sentindo a brisa, eu estou sentindo o calor, eu estou sentindo o frio. É contar, gente. É simples. Conte as coisas para o Senhor, que foi o que nós falamos na última live. O que for. Problemas no casamento, por exemplo. Certo? Não tem como um homem ou uma mulher, né, que estão casados, né, estão se amando, está em pecado. Não tem como. Tem gente que se sente culpado até dentro da relação no casamento. Sabe? Então, o que acontece? Você está em acordo ao seu esposo, se os dois são cristãos, ótimo, estejam de acordo em tudo que vocês fizerem. E também ore para que o seu marido ou a sua mulher deixe de ser legalista e receba a graça de Deus. Ore, porque a palavra de Deus diz assim, se seu marido é incrédulo ou sua esposa é incrédulo, né, você santifica o marido, né? Então, e a esposa santifica o marido ou o marido santifica a esposa. Então, essa santificação é esse processo que vai acontecer de você viver uma vida de um bom testemunho, mas um testemunho de alegria, de espontâneo, não aquele testemunho de regrinhas, né, de cumprir regras na igreja e tal. Não, testemunho de amor. Você vai ganhar o seu esposo. Então, irmãos, aí quais são os perigos, né, uma vez que você está na jornada com Deus, quais são os perigos que você tem que fugir? Da prostituição, né? Quando você é jovem, a possibilidade que você tem não é de adultério. Você só adultera se for casado. É prostituição. Então, fugir da prostituição. Procure uma esposa. Ore a Deus para te dar uma esposa. Tem pessoas que Deus preparou para casarem. Tem pessoas que Deus não preparou para casar. Então, você também precisa perguntar isso para Deus. Se você já é casado, né, ore para Deus mudar o coração do seu esposo, né, ou da sua esposa, né, conforme o Senhor. E seja alegre, seja saudável, para que você contagie o coração que é triste, que é endurecido, né? Então, essa questão aí, ela já é bem mais complicada, assim, quando entra em problemas de casamento. Eu não quero entrar aqui agora, porque não é esse o tema. Eu só estou dando as pinceladas de quais problemas você enfrenta depois que você está com Jesus, certo? Então, veja só. Aí vem, né, aquelas tentações de querer levar você de volta para o mundo. Né? Como eu falei, ou você é tentado a voltar para o mundo, ou você é tentado a querer ser certinho para ganhar a salvação, ou para fazer algo para que Deus, né, te dê o pagamento. Você fez tudo certinho, está aqui o pagamento da salvação. Não, é graça. Então, se é graça, você se coloca na presença de Deus e fala, Senhor, eu preciso da tua graça. Simples assim. E aí você também faz aquela oração dizendo assim, Senhor, mostra para mim mesmo, e sonda, faz aquela sondagem, aquilo que precisa ser tirado do meu coração para eu te servir. Quando a pessoa vem do mundo, é muito mais fácil ela entender tudo isso, porque ela vem da sujeira para a limpeza. Quando a pessoa é filho de crente, ele já se acha certinho, sabe? Ele não se acha que ele é tão sujo, ou coisas do tipo. Então, ele fica se justificando. Então, é mais difícil ele sentir que Deus o ama, porque ele já se justifica muito fácil. Então, irmãos, vamos só agora acrescentar mais um assunto, que é para poder a gente fechar esse tópico, tá bom? Que é o que nós estamos falando aqui. Então, para resumir, o que nós estamos falando, né? Que ninguém é salvo se justificando pela lei. Ninguém é salvo pela lei. É graça que nos salva, é dom de Deus, né? E para que ninguém fale assim, eu me salvei, para ninguém se glorie. Então, é graça, é dom. Você tem ouvido falar de Jesus, você entendeu que ele é o teu Salvador, você creu nele, ótimo, maravilha, se submeta e receba essa graça. Se você não recebeu, ore para receber e vá vivendo. Se você é uma pessoa que, por exemplo, que nem esse homem da fazenda, que Jesus já apareceu para ele e entrou dentro do coração dele, Deus viu que ele iria crer, que ele tinha sede de vida eterna, que ele queria algo além, que ele fazia as coisas da vida dele natural, um homem do mato, vamos dizer assim, do interior, né, da fazenda, dos lugares mais remotos, mas Deus conheceu o coração dele. Então, não se preocupe, Deus conhece seu coração.
só conte as coisas para ele poder te ajudar. Agora vamos à questão do comportamento. Veja só. Muitas coisas a gente escolhe fazer e a gente fica na dúvida. Tá? Eu faço, não faço? Isso é de Deus, não é de Deus? Gente, fuja de lista de pecados. Isso é pecado? Isso não é pecado? Isso é aquilo? Essa roupa é aquilo? Fuja dessas listas, fuja. Faça o seguinte, peça a Deus a direção, certo? Você recebeu paz no seu coração? Diz aqui em Romanos, capítulo 14, 22. Romanos 14, 22. Tens tu fé? Você tem fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Então, aquilo que você acredita, esteja confiante em você e Deus. Não fique dando a sua regra para os outros e nem fique pegando a regra dos outros para você. Naquilo que você confia, que você tem fé, tenha dentro de você. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Se você aprova uma coisa, não se condene. Certo? Se você aprova, não se condene. Se você não aprova, não faça. Certo? Aí veja lá, mas aquele que tem dúvidas, que ele não aprovou e está fazendo, né? Ele está com dúvida, ele não aprovou e está fazendo. Está condenado, porque não come por fé. Ele está falando de comida, mas isso serve para várias coisas, tá bom? E tudo que não é fé é pecado. Então, o que o Senhor quer que nós andemos? Pela fé. O que é pela fé? É consultar a Deus sobre algo que deve ser feito ou não, e fazer ou não fazer, consultando a Deus. Pronto. Essa é a regra. Se você tem confiança naquilo, faça com confiança e receba paz. Se você não tem paz, não faça. E pronto. É simples. E vai vivendo. Certo? Não fique dando regra para ninguém, gente. Pelo amor de Deus, não dê regra de vida para ninguém. Isso é horrível. Você fica um crente chato, enjoado. Veja as regras que você recebe direto de Deus, aquilo que Deus quer de você, e faça. O que Deus não vai cobrar da sua ignorância, Ele vai cobrar do que você sabe. Certo? Cada um na sua medida. Tá? Para você viver uma vida com a mente saudável. Amém? Então essa é a palavra de hoje, que a gente está falando aí, fazendo uma análise de como que a gente tem que viver na fé e no amor de Deus. Pronto, aquele aspecto prático que o pastor João sempre fala do amor de Deus, eu falo que o pastor João é o piloto do helicóptero que está subindo, e eu estou me agarrando com você e falando assim, vamos subir que essa corda não vai arrebentar, e o amor de Deus vai botar você no monte que é Jesus, tá bom? Amém? Amém, amém, mas que maravilha o que o senhor tem falado, olha, a pessoa, porque está salva, ela faz boas obras, que maravilha, não é o contrário, a gente quer o contrário, né? Eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu mereço. Exatamente, a gente fica pagando a Deus. Eu ouvi isso aqui do profeta hoje de manhã, querido. Ele falando que a fórmula que cada um de nós, que o Senhor criou no início da fundação da Terra, ele falou dessa forma, que nessa forma ele já incluiu as nossas falhas. Já está nessa fórmula. Amém, glória a Deus. Ele já está nessa fórmula. Então, nessa fórmula, essa equação, nessa equação de cada um que temos, quando chegamos no final da nossa corrida, então nessa forma está lá, né? As coisas que fizemos e as falhas, e já está incluído lá, então multiplica por 0, não dá em nada. Aí você, entendeu? Ele também, igual o senhor falou também, né? A todos os profetas de Deus falando a mesma coisa, não focalize nas falhas, que você pode perder alguma coisa que Deus está passando por você, focalizando nas falhas, né? Amém, pastor? Que maravilha. E o que você tiver dúvida, eu tenho dúvida sobre algo. Ora e espera. Uma hora Deus resolve aquele assunto. Eu queria falar para vocês, o pastor Lucas, ele também é professor, tá? Eu sei que vocês ficam canhados, especialmente no Brasil, de fazer perguntas. Ele gosta de responder, viu, queridos? Ele gosta, ele sorrindo aí, ó. Ele gosta de responder, é o tchan dele, ele é o professor, tá? Eu sempre quero falar isso aqui, porque parece que é difícil na cultura brasileira levantar a mão. Eu sei quando eu estudava era assim, né? Você levanta a mão e pensa... Mas o pastor responde perguntas, tá, queridos? Se vocês tiverem perguntas para ele, né? Amém. Deixa eu ver aqui, a Eliane colocou alguma coisa. Deus já sabe que nossa esquerda... Sim, ela fez um comentário. Meu querido, o senhor quer pedir uma oração aí para os nossos
Irmão queridos ao redor do mundo? Amém, amém. Senhor Jesus, amado Deus, Criador dos céus e da terra, nós te amamos, Senhor, e queremos declarar isso com cada vez com mais intensidade, mais força, com um coração desimpedido de qualquer medo, de qualquer coisa, Senhor, de culpa e de acusação, para podermos vivermos esse evangelho maravilhoso, que é tão simples, Senhor, que é só crer em Ti, porque o Senhor nos deu a condição de crer e responder à fé através, Senhor, do amor, Senhor, daquilo que nós recebemos pela Tua graça, que é o perdão dos nossos pecados, e vivemos essa vida de amor. Que o nosso amor por Ti seja pleno, verdadeiro, Senhor, intenso, e que aquilo que ainda nos acusa, aquilo que ainda nos atribula, nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, e pedimos que o Senhor dê paz ao nosso coração e nos mostre aquilo que precisa ser tirado, que não precisa ser tirado, e que nós recebamos a Tua paz, sejamos pacificados contigo para toda a eternidade, e aquilo que não nos culpa, que não nos atribula, que nós recebamos com paz e alegria, e não tenhamos medo algum, Senhor, de fazer a Tua vontade aqui na terra, Senhor, para que também possamos fazê-la no céu, junto com todos os que vão ser salvos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Eu estava pensando nisso aqui que o senhor falou, pastor, né, que a pessoa focaliza tanto em fazer boas obras ao Senhor, que acaba focalizando mais na pessoa do que no próprio Deus, né? Eu fiz isso, eu me arrependi, isso é sempre eu que fiz, voltamos sempre para si mesmo. Graça, né, pastor? Esquece da graça, exatamente. Tem que ter o olhar da graça, né? E o olhar da graça é um olhar puro, né? Ele não fica julgando ninguém, né? Ele não é um olhar de medidas, né? De réguas, de cálculo, que vai calculando, esse é bom, esse é ruim, né? A gente tem que ter esse olhar. A própria palavra graça, pastor, que nem o senhor falou, é graça, coisa de graça mesmo, é isso? A palavra graça é? Favor imerecido. É sem fazer nada, você recebe. Deus olha o seu coração e vê que você tem condição de crer e se arrepender e te dá, né? E Ele vem. Por isso que o Senhor fala para nós orarmos pelos perdidos, né? Para que os perdidos sejam alcançados, né? Nem que seja na última hora. Sim. Eu lembrei aqui agora, terminando isso aqui com o Kevin, ele morreu na cirurgia, o senhor teve uma visita com o senhor por uns 40 minutos, e depois que ele viu tudo, ele viu essas coisas tudo, ele não queria voltar mais para... Jesus falou, você voltar para a terra, você vai ser bom, você vai fazer essas coisas, e o Kevin falou, eu não quero voltar para a terra. E aí Jesus olhou para ele e falou, mas não é a seu respeito, é a respeito das pessoas que eu vou trazer a você. Olha só, não é a seu respeito, não. Aí ele voltou. Glória a Deus, amém. Fica na paz, querido. Deus abençoe você. Amém. Fica na amém. Paz Paz para todos. Deus que abençoe a todos.